No dia a dia, quando você está lidando com a sua vida financeira, fazendo transações com o seu dinheiro, você espera que ele seja um pouco mais exato, um pouco mais preciso do que ele efetivamente é? Você tem uma ideia de que as suas decisões financeiras, elas ocorram numa linha reta, sempre com começo, meio e fim, como se tudo pudesse ser previsto, tudo pudesse ser exato? E que quando não é, você se sente muito frustrada e essa frustração te dá aquela sensação de que parece que você não sabe lidar com o dinheiro e afasta você de uma vida financeira mais equilibrada e saudável. Hoje eu quero convidar você a refletir sobre os aspectos imprecisos e precisos, no sentido de exatos, do dinheiro e como isso tem abalado a sua saúde mental. Vamos refletir sobre isso? Talvez você ache que lidar com o dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas, na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre o dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas, números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. Nós crescemos recebendo uma mensagem clara da cultura, das pessoas ao nosso redor, da mídia no geral, de que lidar com o dinheiro é algo extremamente preciso. Não no sentido de necessário apenas, porque também é necessário, mas no sentido de ser exato. Se você tem R$ 2 e você soma mais R$ 2, você sabe que você não vai ter R$ 22 no fim das contas. 2 com 2 é 4. É a matemática básica aplicada à vida financeira. Mas o dinheiro tem um outro lado da moeda, que é um lado que dificilmente nós consideramos quando estamos lidando com ele. É um lado que não é preciso, que não é exato, justamente porque mexe com estruturas humanas que não têm como serem exatas, serem precisas, serem conduzidas ou direcionadas segundo a minha vontade. E é justamente essa outra face da moeda financeira, a face escura dela, a face desconhecida, que acaba trazendo problemas para a saúde financeira e também para a saúde mental de uma pessoa. Quando a gente olha o dinheiro na perspectiva da sua faceta mais direta, mais precisa, mais exata, você sabe que se você coloca uma meta, fazer e executar essa meta é algo relativamente simples. Você chega, você pega a sua conta, você pega o seu salário, você faz uma conta de quanto você gasta com aluguel, com telefone, com transporte, e você sabe que lá no fim da conta você consegue sim economizar por mês R$ 50. E esses R$ 50, todo mês você sabe que você consegue colocar ali, ó, naquela conta poupança, naquele CDB ou investir em algum outro tipo de forma de investimento. É muito exato. Pegar o meu salário e no final do mês fazer uma conta básica do que eu gasto com cada coisa, com cada parte da minha vida e saber o quanto que eu posso investir, o quanto que eu não posso, o quanto que eu posso quitar uma dívida e o quanto que eu não posso, o quanto que eu posso fazer uma nova dívida e o quanto que eu não posso, é muito exato e é muito preciso. E nós entendemos e achamos de uma forma muito errônea que apenas essa faceta do dinheiro é necessária para a gente lidar com ele. É tanto que uma das justificativas que as pessoas dizem que tem dificuldade de lidar com dinheiro é porque elas são muito ruins em matemática, porque elas não sabem fazer contas. De uma certa forma, é quase como se elas dissessem assim, a parte exata do dinheiro que diz que
2 mais 2 é sempre igual a 4, nunca será 22, nem aqui em nenhum lugar no mundo, em nenhuma moeda e sob nenhuma condição, eu não consigo lidar. Eu tenho dificuldade de entender. E quando a gente vai conversando com essa pessoa e fala para ela, olha, você sabe fazer operações básicas? Somar, diminuir, multiplicar e dividir? Não, isso eu sei. Então, se você sabe operações básicas, você sabe lidar com o básico do dinheiro. Você não precisa saber cálculos matemáticos avançados, de fazer progressão geométrica o tempo todo, fazer cálculos financeiros avançadíssimos para poder tomar uma decisão a respeito do seu dinheiro, para todo mês pagar as contas no dia exato. A gente entende isso. Mas o que eu realmente recebo em consultório são pessoas que se culpam, que por mais que elas saibam toda essa parte exata, e elas façam contas e mais contas, e elas falam, Sara, mas eu previ muito bem, eu comecei em janeiro, eu disse que eu ia pagar essa dívida e R$ 200 por mês não pesava no meu salário, eu fiz toda a continha bonitinha, por que eu tô com crise de ansiedade agora, por que eu tô me sentindo angustiada, o que é que tá acontecendo comigo, porque mesmo que eu saiba tudo de uma forma precisa e exata sobre dinheiro, ainda assim essa coisa aqui dentro não passa. Já sei, eu preciso de mais um curso de matemática financeira avançada, mais um curso de investimento, mais um pouco de informação técnica precisa, exata, direcionada, que seja realmente clara e que me diga exatamente como fazer cálculos sobre meu dinheiro para que eu sinta que eu sei lidar com ele da melhor forma. Mas quando a gente começa a conversar sobre o outro lado da vida financeira, aquele que não é preciso, aquele que não é exato, aquele que depende do humor do dia, principalmente quando se é mulher e que se lida com uma questão hormonal que todos os dias vai mudando e que a gente sente diferente todos os dias a vida, é um desafio. E é justamente essa outra faceta sobre a vida financeira que a gente leva para dentro de terapia. Porque esse outro lado, por mais que ele seja relegado a um segundo plano, e a gente acha que ele não tem tanta importância assim no dia a dia, nas decisões do dia, do que fazer, do que não fazer, do que gastar, do que não gastar, de saber que se eu tenho R$ 10 para gastar no dia, não vai adiantar eu pagar um almoço de 20 porque eu não vou poder pagar. Isso é exato, isso é preciso, isso está aqui, é uma decisão muito clara e objetiva a respeito do dinheiro. Mas, na verdade, o que acaba conduzindo a vida financeira é esse lado impreciso do dinheiro. A maior parte das pessoas que sente angústia financeira, ansiedade financeira, acaba se embolando em dívidas aos poucos, não faz isso porque não sabe fazer conta, não entra nesse espaço doloroso dessa vida financeira mais difícil porque não sabe lidar com o dinheiro do ponto de vista exato, porque não sabe fazer conta, porque não sabe dizer que tem juros que estão sendo pagos ali. Normalmente essas pessoas não conhecem a sua vida emocional e como essa vida emocional, que muda de momento a momento, que muda de gatilho em gatilho, também interfere naquilo que é preciso, naquilo que é exato. Mesmo que você saiba fazer todas as contas possíveis e imagináveis, se você não olha para o outro lado, se você não percebe que o que direciona a vida, que o que realmente toma decisões no fim das contas, não é a matemática aplicada, e sim o cálculo emocional aplicado, acaba que você entra muito mais fácil numa vida financeira muito mais bagunçada. E as pessoas que chegam para serem atendidas, elas dificilmente olham para mim e entendem como as suas emoções realmente interferem todos os dias, interferem o seu humor, as
os gatilhos, a forma como o marido, o pai, a esposa, os filhos, o chefe, o porteiro estão falando com elas, e isso vai dando para ela impulsos de compra, vai dando para ela aqueles gatilhos de, nossa, eu preciso tanto comprar um doce agora. E é só um doce, eu posso fazer isso, está dentro da minha dieta, mas às vezes quando você faz a conta, e mesmo que caiba na conta exata, precisa de 2 mais 2 igual a 4, não cabe na conta emocional. Ou interfere e é mexida e é influenciada por essa conta emocional, por esse cálculo emocional, mais do que o que a gente imagina. O dinheiro, eu tenho percebido que ele não é apenas sobre a parte precisa, a parte exata. E a maior parte das pessoas que entra numa vida financeira muito difícil se cobra uma postura diferente porque sabe fazer contas. Ou se cobra porque deveria saber cálculos financeiros avançados, e se souber esses cálculos financeiros, sua vida financeira vai entrar no eixo. E esquece que quando você ignora a sua vida emocional, é ela quem acaba dirigindo a vida financeira. Não importa quantos cálculos você faça, as duas áreas da sua vida acabam se misturando e uma interferindo na outra. Mas, Sara, como é que eu posso começar a fazer um processo de separar as duas coisas? Porque eu quero que o dinheiro seja o mais exato possível, o mais preciso possível. E eu vou falar para você que é preciso que você entre em contato com aquilo que eu chamo que está da nossa pele para dentro. O que está na nossa mente, os nossos pensamentos, as crenças que nós temos, as imagens que vêm de pop-up na cabeça da gente para mostrar para a gente o que a gente pode e não pode fazer, deve ou não deve fazer e que guiam a nossa vida mais do que nós imaginamos. Ansiedade financeira, angústia por causa de dinheiro, o medo que nós temos de ficarmos sem nada, são características, são formas internas de a nossa própria mente, a nossa alma, a nossa psicologia conversar conosco sobre aquilo que naquele momento é importante para nós como um todo. Se, por exemplo, você pensa em comprar um sapato porque você precisa de um sapato novo para ir para uma festa e o seu coração começa a se apertar e você começa a receber mensagens de ai, nossa, eu vou entrar em dívida, ai, nossa, eu tô gastando demais. Não necessariamente para só apenas segurar ou para você sentar e dizer assim, não, mas eu vou fazer conta, porque se eu fizer conta e couber na minha conta, e eu vou poder comprar. E ainda assim, algo dentro de você não se acalma. Eu já atendi pessoas, eu conheço pessoas que, mesmo com a vida financeira extremamente estruturada, sem dívidas, sem compras por impulso, dependendo da decisão financeira que essa pessoa vai tomar, mesmo cabendo no bolso, a vida emocional, ela chama, ela traz informações para essa pessoa sobre o que ela precisa observar nela para poder ter uma relação mais objetiva com a sua vida financeira. O dinheiro, ele tem esse lado que não é preciso, que é subjetivo, que é muito pessoal e particular de cada um de nós. E esse lado que é impreciso, que é inexato, que é emocional, que é social, que não dá para ser controlado pela força da vontade e precisa ser conversado, conhecido, a gente leva para dentro de uma sessão de terapia. Nossa, Sara, é muito esquisito para mim eu chegar na sessão de terapia e falar sobre a minha vida financeira. Porque se eu falo sobre uma pessoa que existe, parece uma coisa meio óbvia, porque tem uma relação, né? Tem uma mensagem que eu mando, um feedback que essa pessoa me manda de volta, é um olhar que ela me dá, é uma frase que ela me diz, que me ataca, que me atinge, que me afaga, que me acalma ou que me angustia. Mas o dinheiro não é uma pessoa, o dinheiro é uma coisa.
E eu não sei como falar sobre isso dentro de uma sessão, eu vou parecer maluca. Parece que eu estou falando com uma coisa que tem vida própria. Não vou ser muito maluca se eu fizer isso, se eu olhar e disser assim, nossa, eu tenho uma relação tóxica com o meu dinheiro. O meu dinheiro é meu contatinho tóxico que só me angustia, só me deixa no chão, só me liga quando quer alguma coisa comigo. Mas é assim mesmo. O dinheiro acaba, mesmo não sendo uma pessoa do outro lado que responde de uma determinada forma, ele também recebe os nossos próprios imprints emocionais. Ele recebe uma carga da nossa vida emocional, da nossa vida interior, da nossa vida psíquica, do que a gente pensa, do que a gente acredita, do que a gente sente, da forma como nós direcionamos nossa vida, tanto quanto qualquer outra relação. A diferença é que o dinheiro ele não responde da mesma forma, de uma forma tão autônoma como uma outra pessoa. Eu não posso simplesmente bloquear o meu dinheiro da minha conta do celular, do meu WhatsApp. Eu não posso dizer que eu vou bloquear o meu dinheiro durante uma semana porque eu não quero falar com ele. E eu tenho que lidar, eu sou obrigada a lidar com a minha vida financeira todos os dias da minha vida adulta, até o último dia de vida. Então, quanto mais eu entendo as minhas emoções, quanto mais eu conheço aquilo que está dentro de mim, quanto mais eu tenho uma relação com o que me habita aqui dentro, as vozes, as pessoas que estão aqui dentro, as outras versões de mim mesma, a versão que gasta, a versão que quer segurar o dinheiro, a versão que não está nem aí para o futuro, aquela versão que se preocupa muito com o futuro, as diversas formas que eu tenho de lidar com a vida, o dinheiro, ele faz parte disso tudo. E essas partes emocionais a gente leva para dentro da sessão de terapia para poder analisar, avaliar. E eu já vi muitas e muitas vezes, não teve uma pessoa que não tenha chegado, por exemplo, para trabalhar comigo sua vida financeira da perspectiva não precisa do dinheiro, que não tenha tido realmente benefícios da vida financeira, porque fez essa separação. Agora eu vou olhar a minha vida financeira, sim, mas eu também vou olhar a minha vida emocional e quanto mais essa pessoa olhava para a sua vida emocional, menos essa vida emocional desaguava na vida financeira, fazendo uma total bagunça. Ela ia tendo mais controle, a vida financeira ia sendo melhor direcionada pela sua força de vontade, pela sua capacidade de controlar impulsos, não só porque essa pessoa sabe matemática, sabe somar 2 mais 2, mas porque a sua vida emocional estava sendo contemplada, avaliada, analisada, acolhida, vista, conversada com, que aí o dinheiro não precisava mais ser uma área em que essas emoções que a pessoa não estava querendo ver ia tentar se expressar para, enfim, ser visto. É importante para todos nós compreendermos esse outro lado do dinheiro, que é como a sua parte imprecisa, porque é guiada pela nossa vida interior, que não tem exatidão, que não tem precisão, que não tem certeza, que muitas vezes a gente quer direcionar as nossas emoções para um lugar e ela só vai para outro, mesmo que a gente não queira. Eu queria acordar feliz hoje, mas eu acordei de super mau humor. Eu vou precisar começar a olhar para isso, porque se eu não olho, o meu dinheiro acaba sofrendo o impacto dessa vida emocional que não é vista, que não é falada, que não é abordada em um ambiente seguro para poder ser visto e acolhido por todos nós. Se esse episódio fez sentido para você e você acha que pode ajudar alguém, encaminhe esse episódio para essa pessoa, traz ela aqui para ela refletir junto com você e comigo também sobre os aspectos como o outro lado da vida financeira, o impreciso, o emocional, aquela parte da vida financeira que não se rende para matemática pura, para matemática aplicada e exata, também está influenciando a vida financeira. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.